bem? Olha só, hoje eu tô com uma pessoa muito famosa nessa Famema, que as pessoas conhecem já. Famosíssima, assim, o pessoal para na rua e fala: oi, que autógrafo. Gente, Má Lopes. Oiê, gente. Tudo bom? Então, gente, eu e a Má, a gente estuda no primeiro ano juntas da faculdade. A gente veio aqui falar hoje sobre a metodologia da Famema, que é a metodologia ativa, toda uma coisa diferente. Na verdade, é conhecido, mas as pessoas têm um medo, muito grande sobre isso. PBL, é confuso, porque tem PBL, TBL, daí tem uns PBLs que são mistos. É um mundo, assim, difícil de viver, mas a gente vai tentar explicar pra vocês, né? Vamos dar o nosso máximo. Cada faculdade que tem essa metodologia ativa aplica ela de um jeito. Então a gente vai contar como que é aqui na Famema. Preparem-se que aqui tem muita sigla. No meu vídeo com a Natália a gente falou algumas e são várias siglas sobre várias coisas. Nossa. Mas todas elas fazem parte de um conjunto maior. Deveria ter um dicionário Famema pra poder, pra gente se guiar. Quando a gente chega aqui nas primeiras semanas, o pessoal tá o PP, APP, EAPP, daí a gente fica... Amada. Essa é a cara. Tipo, oi? Alô? Mas a gente vai pegando com o tempo. Eu e a Má já gravamos um vídeo no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, falando sobre as vantagens e as desvantagens da Famema em si, porque a gente acabou o nosso primeiro ano. Glória, terminamos! Beijo! A gente já gravou falando sobre isso e lá a gente falou um pouquinho sobre o método também, porque o método entra tanto com uma vantagem quanto com uma desvantagem. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês verem, pra vocês curtirem, pra vocês se inscreverem no canal da Má, porque ela é muito famosa, já falei, vou continuar falando. Mas, gente, de verdade, vai lá, gente. Eu sinto que, assim, quando a gente vai falar de Famema, tudo é relacionado. Você tá falando de métodos, você tem que saber falar de benefícios e malefícios, porque tudo é muito junto, assim. Só que falar num vídeo só é muito grande, muito complicado, e eu até sinto que pra você entender aquele vídeo melhor, é melhor que você assista esse antes, pra poder, assim, se situar e saber do que a gente tá falando. Então a gente vai falar sobre as duas metodologias, porque aqui a gente tem o PBL, que a gente aplica nas tutorias, e tem a problematização, que a gente aplica na UPP. UPP significa Unidade Prática Profissional. E dentro dessa UPP vão ter várias outras siglas. Ao longo do ano você vai vivendo todas elas. E cada uma delas tem a sua particularidade. Só pra assim, unidade de prática profissional. Quando a gente fala esse nome, normalmente você fica tipo, gente, o que é isso? O que isso significa? Só aceita. Basicamente é o quê? O aprender na tutoria é o aprender teórico. É aquela coisa mais, tipo assim, tradicional no sentido de você vai ver bioquímica, histologia, coisa da vida, assim, que você já sabe que na faculdade de medicina vai aparecer. Isso, ciclo básico. Ciclo básico. Agora, na UPP, é mais o quê? É a prática e o sistema de saúde público. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê, porque isso é a base pra depois a gente fazer nas práticas, né? De, tipo, interação com o paciente, técnicas. Tudo que a gente vai fazer e agir é na unidade de prática profissional que a gente aprende mais. Né? Na unidade de prática, a gente tanto tem o contato direto com as pessoas, quanto tem as simulações, praticamente uma capacitação, o APP, né? Sim. Mas vamos começar do começo. Vamos. Começar do começo. Sim. Então, tutoria. O que é uma tutoria? Como definir uma tutoria? Esse caso de amor e ódio. A estrutura da tutoria é o quê? É um pequeno grupo, composto aqui na Famema por 8 pessoas, do grupo de medicina, e um tutor. O intuito desse grupo de tutoria é que você, a partir da leitura de problemas que foram pré-prontos pela coordenação, impressos assim, um caso, você leia com o grupo, discuta, levante pontos que você não sabe sobre aquele problema, que você acha que você tem que estudar mais para poder compreender melhor. E a partir de gatilhos dentro desse problema, você elaborar questões de aprendizagem e, a partir dessas questões de aprendizagem, estudar cada um individualmente sobre os assuntos que vocês levantaram ali e depois reunir todo mundo de novo para poder discutir sobre isso e construir o conhecimento juntos. Então é um processo o quê? Complexo. Você só vai entender na prática de forma, assim, certinha quando você realmente estiver vivendo isso. Porque é uma coisa que pra gente também a adaptação demora um pouco. Então, só depois de um tempo que você sabe mais ou menos os passos. Porque o PBL, ele tem alguns passos. No caso das tutorias, tem isso aí que a Mari falou. A gente lê um problema. A partir daquele problema, pergunta as palavras que não sabe sobre aquele problema pro tutor. Ele vai dando uma orientação. Depois a gente faz o brainstorming, que é a reunião de todos os nossos conhecimentos prévios. A função dele é direcionar o que você quer saber mais. Tipo, a partir de tudo aquilo que a gente conversou, tá, beleza, então o que a gente tem que aprender? No brainstorming também não é só o que você sabe de conhecimento, ou que você pensa sobre aquilo, mas também, às vezes, algumas experiências pessoais que isso pode enriquecer. Por exemplo, se for um caso, sei lá, de úlcera de pressão. Eu sempre uso esse
exemplo, gente, que é um exemplo assim. Segundo caso, eu falei. Sim, segundo caso, ficou ali fixado. Se você sabe alguma coisa sobre aquilo, tipo, ai, meu tio teve aquilo, nossa, o médico falou aquilo, aquilo outro, tipo, isso pode enriquecer. Com certeza. Eu gosto da parte do brainstorming. E depois a gente faz essas questões de aprendizagem que a gente abre num dia e normalmente faz uma quantidade um pouco maior e a gente divide em outras 2 tutorias pra discutir sobre elas. Esse primeiro ano era assim, a gente tem segunda e quinta-feira pra discussão. Por exemplo, abriu o caso na segunda, aí metade das questões vão ser discutidas na quinta e a outra metade na outra segunda. Normalmente a gente usa uma lógica de assim, de segunda pra quinta o tempo é menor, né? Sim. Então a gente às vezes, pelo menos no meu grupo, porque é muito variável de grupo pra grupo, Mas o meu também. a gente deixava as questões mais fáceis, tipo assim, umas questões que é mais de procurar em artigo, menos assim de estrutura, de funcionamento do corpo, pra essa primeira tutoria. E a parte mais complicada a gente deixava pra próxima, pra daí ter mais tempo pra estudar. E daí os casos, eles são realmente baseados no ciclo básico. A gente viu no começo do ano sobre citologia, ciclo celular, e eles vão se aprofundando. A gente viu sobre tecidos, começou fisiologia, a parte mais básica, e agora no final foi sobre êmbrio, que já tá preparando pro próximo ano. A gente faz, 9 casos por semestre. Mas a cada 5, 4 casos, a gente tem uma prova. Isso. E daí esses casos, eles se ligam, porque às vezes uma coisa tá relacionada com a outra. Apesar do primeiro ano ser um ano que, assim, é o mais jogado... Gente, tô usando muitas aspas, é porque é o quê? 5 coelhinhos. 5 coelhinhos. Eu sinto que o primeiro ano, e não só que eu sinto, mas que as pessoas falam também, é o mais jogado no sentido de, assim, assuntos diversos. Tipo, segue uma lógica, mas mais ou menos, entendeu? Então, por exemplo, se no segundo ano a gente vai ver cada sistema, tipo, coração, pulmão, tipo, tudo uma ordem bonitinha, certinho, o exame associado àquilo, a embriologia daquilo, fisiologia daquilo. O primeiro ano, não. Ele é mais, tipo assim, uma inflamação ali, você estuda. Ciclo celular, imunologia. São coisas primordiais que você tem que saber, mas elas são mais, assim... meio que não tem tanta... É que são assuntos que não tem, tipo, uma base. Só que, assim... Eles se conectam às vezes. Eles conectam, às vezes. Eu, pelo menos, sinto que eles conectam. Não que ao todo, esse ano todo, fez total sentido tudo. É que eu sinto que são Mas- grupinhos de fazer sentido. é, Tipo assim, o grupo, quando a gente tava vendo, sei lá, sistema cardiovascular e via músculos e movimento, super legal. fazia sentido. Tipo, aterosclerose, sabe? Tudo ali naquele bolinho. É que são vários bolinhos de sentido. De EAC, bolinha de EAC. EAC é o nome da nossa prova. Eu não sei o que significa. Eu gravei um vídeo falando mais ou menos como que eram as nossas provas, tipo assim, porque elas são dissertativas. Inclusive, se vocês quiserem isso. saber um pouco mais, vai lá. Eu gravei no começo do ano, então não sabia tanta coisa, mas já dá uma ideia. E eu falei que ia ser exercício de avaliação contínua. Inventei, gente, louca! Por que não? Porque depois desses dias eu fui olhar e tava escrito, tipo assim, exame de avaliação cognitiva. Esse é o significado, então eu inventei aquilo lá, não fazia no menor sentido. Mas pra quem tem iPhone, é o famoso estou a caminho. Vocês vão Vocês vão passar pegar muito por depois, isso. é. Muito. Enfim, a gente tem 4 EACs por ano, e aí eles têm uma média de 10 a 12 questões, e a gente faz a cada final de bimestre, assim, a cada 5 casos, tem o EAC, que são questões todas dissertativas. E aqui, a Mari fala no vídeo dela, bem específico, mas aqui a gente não tem nota, a gente só tem insatisfatório e insatisfatório. Pegou um insatisfatório, vai pro REAC, e pegou de novo, vai pro REAC final. Uma coisa que eu sinto que antes de terminar de falar da tutoria, que a gente não falou, é sobre a função do tutor, né? O que o tutor faz ali? Idealmente, a figura do tutor é pra ele meio que ver como o grupo tá indo. Então, por exemplo, a gente lê o caso, começa a discutir e decide que são tais e tais assuntos que a gente quer estudar. Às vezes, a gente tem a curiosidade de ver aquilo, mas não tá no momento adequado, porque a gente ainda tem muita base que tem que ver antes daquilo. Então, a função do tutor é ir medindo. Então, gente, foi longe demais. Ou, gente, vocês têm coisa aqui da cadeia básica que vocês estão pulando. Orientar mesmo e não ter uma função de professor, mas de ver se o método está sendo seguido da forma que é proposto pela faculdade mesmo. No dia da discussão, dependendo do tutor, algum deles pode dar um comentário Uma ali, luzinha. uma luzinha, às vezes um exemplo clínico que ele já tenha vivido. Mas não é sempre, não é uma obrigação dele. Ele não vai te ensinar nada, mas ele vai ver se você tá aprendendo. É basicamente Sim, isso. exatamente. Então, como eu falei, tem muitas siglas que definem a nossa parte prática. Todas elas estão englobadas no método da problematização, que seria você viver o seu estudo nos casos da vida, assim. O primordial é a UPP, que é essa unidade prática profissional que a gente trabalha nos postos. Como a Mari falou, a gente fica nos postos de saúde distribuídos pela cidade e ali vai tendo acompanhamento da população,
Cada dupla recebe 2 famílias, mais ou menos, para acompanhar ao longo do ano. E nela você vai treinando um pouco das coisas que a gente estuda na UPP. A gente estudou sobre anamnese, sobre exame de estado mental, e a gente vai fazendo sinais vitais. E vai fazendo. Mas é claro, não é tipo um experimento. É realmente acompanhar, tentar ajudar a família, passar as necessidades de saúde dela pro posto. E, por exemplo, se na tutoria o caso ele vem escrito e pensado pela coordenação e tudo mais, na UPP a ideia é que o cenário, o gatilho, ele seja real e às vezes ele não é muito controlado. A aprendizagem ela é baseada em ciclos. Então, um ciclo a gente vai ver sobre o sistema de saúde SUS. Daí, a gente vai ver sobre as redes que existem dentro do SUS. Sobre as abordagens de família. Tipo, tem várias coisas. E daí, no início de cada ciclo, a gente tem uma situação, vamos supor, uma prática. Daí teve uma prática que, por exemplo, era conhecer o território da USF, que é o postinho, né, que a gente ia ficar. Então, a partir disso, a gente ia ter que basear o nosso estudo, entendeu? É um gatilho da vida. Atualmente, que é mais no fim do ano, a gente começa a usar como gatilho as simulações, que são com atores mesmo, que é um caso que eles preparam, mas não é escrito, ou seja, significa que ele é mais moldável ali na hora. Não é igual para todas as duplas e para todos os grupos também. O ponto principal da problematização, né, que é a metodologia ativa que a gente usa na UPP, é basicamente 3 coisas. A ação, a reflexão sobre isso e a ação de novo, só que modificada. Então, por exemplo, a gente teve o cenário da prática lá que a gente viveu, que serviu como gatilho. Isso seria a primeira ação. A reflexão é todo o estudo que a gente vai fazer. E no grupo da UPP também, eu acho que a gente não comentou, é um grupo diferente do grupo de tutoria. São estudantes de medicina e de enfermagem, é um grupo um pouco maior. E a gente também discute, tipo, a gente também senta, também conversa, também constrói. Faz brainstorming, também faz questões de também aprendizagem. faz questões de aprendizagem, só que é um pouco diferente e assim, parece que precisa viver pra entender direito a UPP, né? Porque não é sempre que é assim também, é meio variado. Depende do grupo. Depende do grupo, ou seja... Mas cada grupo tem uma facilitadora, que seria tipo um tutor também, mas é uma facilitadora que a gente vê tipo 3 vezes na semana e ela é muito mais ativa. A minha facilitadora é muito ativa. mais ativa, O tutor é mais só tipo ali no momento, a facilitadora ela vai com você no posto também. Sim. São enfermeiras normalmente, né? Sim. E Nossa, daí eu gosto tem... muito da minha. Eu também gosto muito de Jussara Fada. Márcia Padovan, meu amor. Elas ajudam nisso, nesse processo de reflexão ali, e daí a ação seria, tipo, entender como você vai agir melhor de novo na próxima vez que você for voltar no posto, por exemplo, e na sua prática mesmo, profissional da vida, como você vai mudar, aprimorar ela a partir daquele novo conhecimento que você adquiriu. E todo o ciclo que a gente faz no UPP, a gente tem que entregar um portfólio, que seria um documento de registro de como foi e tudo que você aprendeu. Então, tipo, lá também tem os passos quando vocês entrarem na faculdade. E se vocês quiserem saber mais também, a gente faz um vídeo falando. Mas tem os passos, todo portfólio tem que seguir uns passos de colocar o que viveu, de colocar a sua pesquisa e o que você aprendeu com aquilo. Tudo nas regras da ABNT, então a gente já sabe a ABNT desde o primeiro ano, pelo menos eu já tá aqui já. Referência, tudo. Isso, a gente tem aula prática pra aprender a fazer, enfim. Essa é a parte mais complicada do UPP, que tem que fazer um portfólio muito completo. Tipo, é meio que o trabalho. Toda faculdade tem muitos trabalhos pra entregar, né? E eu sinto que esse é o nosso trabalho. Tipo, é o trabalho típico, assim. É meio chato, porque... Não que o processo seja chato, porque eu acho que é muito interessante, porque... Como é uma coisa muito da vivência, às vezes, se a gente não deixar registrado em algum lugar, a gente vai perder isso. Com certeza. Então, é meio que o seu diário, vamos dizer assim, sabe? De como você mantém ali aquele estudo, só que de uma forma mais estruturada e mais seguindo as ordens. E o porquê de muita gente também reclamar um pouco é porque os ciclos, assim... Termina um ciclo, começa outro. Termina um ciclo, começa outro. Então, a sua vida é ficar fazendo portfólio, entendeu? Sempre, 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 sempre. Então, aí, inserido nessa UPP, já tem o que a Mari falou, dessa simulação que a gente faz. Acontece pra gente toda sexta-feira de manhã. Antes era UPP também, aí depois de uma certa época vira LPP, que é o Laboratório de Prática Profissional. Nesse laboratório, as duplas, que já estão definidas na UPP, atendem um paciente simulado, que é um ator contratado pela FAMEMA. E isso acontece no ambiente da sala de aula, da nossa sala de aula, que é lá na unidade de educação. Sim.
Então ele vem, esse ator, com uma história preparada, mas é claro, depende muito de ator para ator como que ele vai interpretar, como que ele vai passar essa história. E a gente simula como se estivesse fazendo uma visita domiciliar, na frente de todos os outros alunos e da professora, da facilitadora. Sim. Aí a gente tem que conversar com o paciente lá. Depois que acaba isso, o grupo todo se reúne, vê o que era o principal. Tipo, a partir dali, como a Mari falou, a gente tira os estudos. Ah, vamos estudar sobre tal coisa hoje. Essa salinha, a gente vai mostrar também no tour, ela parece um consultório, não parece? Só que com muitas cadeiras. Tipo, às vezes tem uma maca, e daí tem uma caixinha com alguns instrumentos que mais pra frente a gente vai começar a usar. E daí todo mundo que assiste é assim, todo mundo do seu grupo, não é a sala toda. No começo dá um nervosismo assim, sabe? Tipo, meu Deus, vou me expor aqui. Nesse lugar também, do LPP, participa uma outra pessoa, além da facilitadora, que é uma profissional da comunicação, que eles chamam. Eu não sei se é sempre psicóloga. Acredito que sim. Eu acho que sim. Porque como a gente vai estar lidando com outras pessoas, conversando, ao rolar essa questão da comunicação, isso vai ser muito importante que tenha um profissional dessa área lá. E também ajuda muito quando a gente estuda a avaliação do estado mental, que também a gente aprende normalmente na UPP, pelo menos eu aprendi pelo LPP mesmo. Sim. E daí ela ajuda muito porque é uma pessoa da psicologia que não vai deixar a gente ficar falando bobagem ali também, sabe? Porque às vezes tem coisa que é difícil de entender. Então eu gosto muito de ter essa profissional junto do grupo. E na parte da prática do posto, a gente também é acompanhado por uma enfermeira, que é a enfermeira do posto. Ela que ajuda a definir as famílias que a gente vai visitar. É pra ela que a gente passa as necessidades de saúde de cada uma das famílias, pra ela poder intervir. São essas 3 profissionais que a gente tem que avaliar no formato. Sim. A facilitadora, a enfermeira da unidade e a psicóloga dos LPPs. E esse formato que ela falou é tipo um feedback que a gente tem que preencher várias vezes ao ano. É anônimo e você avalia todo o processo, o que você tá achando, o que precisa melhorar. E é obrigatório. Ou seja... Você perde o conselho no final do exatamente, ano. se você deixar de fazer algum desses. Então, se preparem também pra preencher muitos formatos. O conselho eles fazem quando alguém, tipo, vai quase repetir. Daí, se você tiver direito ao conselho, aí eles avaliam a sua situação pra você repetir ou não. Sim. Então, ou seja, não perca. E por fim, no meio do ano, a gente também tem um negócio chamado APP, que é o Apoio da Prática Profissional. Foram menos ciclos, eu não tinha que fazer portfólio. Todas essas siglas, APP, LPP, é tudo dentro da UPP. Isso. Tá? Então, assim, o seu próprio grupo de UPP, de 12 pessoas, entre medicina e enfermagem, é subdividido em um grupo menor, normalmente de 3 duplas, para que as duplas fiquem juntinhas, né? E daí lá é mais uma parte técnica, de você aprender coisas técnicas no nível de como que aplica a injeção intramuscular. Você vai aprender ali. Coloca a luva. Isso. Quais os tipos de lixo que existem. Como lavar a mão. Como lavar as mãos. E é uma coisa muito mais tranquila, assim, sabe? É o mais próximo que eu senti aqui na FAMEMA de uma aula. A gente fala, a gente também tem que trazer, formular as questões, só que a participação da outra enfermeira era muito mais ativa, entendeu? A gente chegou a uns certos probleminhas técnicos, né? A gente só mudou de lugar, mas vamos terminar aqui. Sim, tá no finzinho já. Assim, fechando a questão do APP, realmente eu sinto que a professora ela ensina pra gente porque é uma coisa muito técnica que a gente não tem conhecimento e ela tem que mostrar como é que faz. Então ela fala bastante. E como que foi a nossa semana aqui no primeiro ano? Então era assim, segunda-feira de manhã a gente tem tutoria. Começa umas 9 horas. E até mais ou menos meio-dia. Aí à tarde a gente tem o PP, que começa 14 horas e vai até às 5, que é lá no posto ou então na unidade pra gente discutir alguma situação. De terça-feira a gente tem conferência de manhã, e a conferência está sempre relacionada a algum caso que a gente viu na tutoria. Então é meio que uma consolidação do principal assunto daquele caso que a gente estudou. É tipo uma palestra, ou com o professor da FAMEMA mesmo, ou com alguém convidado. Às vezes parece uma aula, raramente parece. Terça-feira à tarde a gente não tem nada, nem quarta-feira de manhã. Isso pode ser usado por eles para colocar alguma atividade prática no laboratório, quando tem. Quarta-feira à tarde, quando tinha APP, variava. Se você estava no grupo do APP, então você tinha APP à tarde. E quando você não era do grupo do APP, ia para UPP e ficava lá das 2 às 5 também. Só que isso daí era mais pro fim do ano, normalmente no começo era quase sempre na unidade de educação, que é onde tem as salas de tutorias e as salas que a gente faz as nossas coisas mesmo, ou lá na USF, que é o postinho. Aí de quinta-feira de manhã a gente tem mais uma tutoria naquele mesmo horário, só de manhã. E na sexta-feira a gente tem o LPP de manhã também, que vai das 8 a mais ou menos meio-dia. É um pouco mais cedo, começa mais cedo. Basicamente é isso. Eu acho que se você olha de fora, você sente que tem muito tempo livre. E eu também achei quando eu olhei pela primeira vez, só que a real é que assim, a gente até comentou no vídeo que fez no meu canal sobre as dificuldades e tudo mais, e às vezes a gente rola um pouquinho de dificuldade pra decidir onde estudar e tudo mais. Então,
a gente gasta bastante tempo decidindo as nossas fontes, estudando mesmo, tem que ler bastante coisa, sem contar das atividades extras. Nossa, e sim. se você faz esporte, você tem que ir nos treinos da Atlética, porque não é bom ficar faltando, então a gente consegue preencher. Minha também. A gente consegue preencher esses horários aí, viu? De verdade. Ai, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham tido uma noção geral de como acontece esse método aqui na FAMEMA, como que é o nosso cronograma. Gostei muito da participação da Mar. Ai, gente, a gente vai gravar muito juntos, sério. Não, agora a gente virou o quê? Duplinha. Dupla. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Compartilhe com as pessoas que vão prestar a FAMEMA. E quem passar, eu tenho certeza que vai assistir pra tentar entender um pouco mais como funciona. Mas fica tranquilo, porque nós vamos ser as veteranas de quem vier e a gente ajuda se vocês precisarem. Se vocês tiverem ainda outras dúvidas, assim, que às vezes no YouTube eu costumo responder rápido, mas às vezes se perguntar no Instagram, não sei você. É mais rápido, eu acho que é mais rápido. Então qualquer coisa é só chamar a gente por lá, se tiver uma dúvida a mais, alguma coisa que a gente não comentou. Mas se vocês não entenderem alguma coisa, tranquilo, pode chamar que a gente responde. Com certeza, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo, na verdade eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Isso, Insta. É isso, gente, beijos, até a próxima. Tchau!